Olá, pessoal. Eu sou a Tatiane e nesse áudio super inspirador de hoje eu trago um tema muito interessante que é do nosso interesse e que pode ter vários pontos de vista. Então, eu vou trazer a minha percepção, o meu olhar através da vivência dentro do vórtex, do alinhamento com a minha fonte, e a partir dessa vivência, a partir desse alinhamento, eu agora tenho essa percepção que faz muito sentido. Então, eu trago aqui, compartilho com vocês, porque eu tenho uma expectativa positiva que gere em vocês também novas percepções e vai ser realmente muito incrível. Então, se você sentir de compartilhar algo, deixa aqui seu comentário, curta esse vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal, se inscreva, ative as notificações, que tem sempre coisas muito legais. Inclusive, tem meditação ao vivo na quarta-feira, às 7 horas da manhã, acontece toda semana aonde nós meditamos juntos. É um processo para aprender a meditar. E aprender a meditar é o primeiro passo para o alinhamento com a fonte, algo tão simples, tão significativo, mas que nós colocamos ali o foco, né, em trazer mais prana para o corpo. E esse processo da respiração é ligação total com a nossa consciência superior, é algo muito incrível, que inclusive, né, mantém esse corpo físico ativo aqui no planeta Terra. Então vamos lá. E para você que está chegando exatamente agora, que não me conhece ainda, eu vou me apresentar. Eu sou mentora de consciência, eu sou terapeuta, trago essas inspirações a partir da minha fonte, sou facilitadora de meditação e percorri esse caminho de alinhamento com a minha fonte e de sustentação dessa frequência, porque manter-se alinhado à sua fonte, manter a frequência do bem-estar é uma sustentação. E por isso é que eu digo que os pensamentos de escassez geram afastamento da fonte divina, do seu eu divino, da sua consciência superior, da sua alma, do seu espírito, o nome que você gosta e já tem o hábito de falar, mas que se resume em fonte de energia. E eu gosto de explicar porque existem muitos nomes aqui no plano físico e tá tudo bem, pessoal, tá tudo certo, não tem problema nenhum, tá ok? O mais importante é eu estou alinhado com a minha fonte, como estão os meus pensamentos, qual que é a minha emoção dominante. Nós somos seres emocionais e as emoções nascem dos nossos pensamentos, que geram uma vibração. Então imagine assim, que a primeira pessoa, o primeiro humano que habitou esse planeta Terra, ele acabou se desconectando da fonte. E por que ele se desconectou da fonte? Porque no plano não físico nós temos uma experiência muito perfeita, não é verdade? Nós não trabalhamos, nós não precisamos comer, enfim, e etc, etc, etc. Mas quando nós escolhemos vir ao planeta Terra para ver essa experiência tão diferente, nós chegamos aqui e nos deparamos no primeiro momento com coisas muito diferentes, realmente. E aí gerou ali um afastamento da fonte, talvez pelo impacto. E aí esse desalinhamento começou a criar ruídos, medo, escassez, resistência, esses padrões de crenças que nós conhecemos. E aí, como os pensamentos criam as emoções e criam uma vibração, então você criou ali, né, uma vibração coletiva e que surgiram outros nomes depois disso, que nós já conhecemos, mas que eu hoje vejo na minha percepção, nesse nível de consciência que eu estou sustentando nesse momento, que não vale a pena, sabe? Porque tudo se resume em: eu estou alinhada com a minha fonte? Ok. Eu estou sustentando esse alinhamento? Eu não estou oscilando emocionalmente? Eu volto para minha fonte com facilidade quando surge um contraste? Eu uso esse contraste para impulsionar o meu ser? Isso aqui é a coisa mais importante. Eu estou vivendo o bem-estar, que é a emoção dominante, mas também sinto uma tristeza de vez em quando, às vezes acontece uma situação e eu me permito, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô me importando demais com as coisas no externo, eu estou me importando demais com os ruídos, eu estou me importando demais com as descrições, rótulos, o que está acontecendo, o que vai acontecer, qual é o nome disso, qual é o nome daquilo, o porquê disso, o porquê daquilo. Se eu estou me importando demais com todos esses fatos, eu estou em afastamento, eu estou em desalinhamento, eu estou longe da fonte.
Porque eu vivo um período de bem-estar e eu volto para aquele período onde eu não sinto bem-estar. Eu estou me importando demais. Quando eu passo a não me importar, e isso também é um estado de ser, não é assim, não tô nem aí. É diferente, você vai trazer toda uma vibração, um conjunto de palavras diferente. Isso é uma prática. Isso é uma prática. Isso realmente é um grande gatilho das pessoas. E eu já passei por isso. Eu comentei em áudios anteriores, eu oscilei muito emocionalmente. Quando eu encontrei o pilar, né, para eu me manter sustentável e que não foi nenhuma âncora externa, nenhuma prática externa, foi o alinhamento com a minha fonte. Nossa, aí a vida deslanchou. Então, pensamento de escassez envolve também o pensamento de escassez no financeiro. Então, de repente, uma pessoa pode estar esperando, né, todos esses efeitos externos acontecerem, os ruídos que ela está dando muita importância a acontecer, para de repente a vida dela deslanchar. Mas quando ela volta para ela mesma, para ele mesmo, quando se alinha com a fonte, sustenta a sua vibração, sente o bem-estar todos os dias, ela fala: Nossa, eu não preciso esperar nada acontecer, né? Porque tudo que está acontecendo é uma extensão minha, então assim, agora eu já entendi, já sei. A pessoa mais importante da sua vida é você mesma, é você mesmo. E a coisa mais importante é o alinhamento com a sua fonte. Então imagina assim, você vai casar hoje, preparou os votos do seu casamento. Normalmente o que as pessoas dizem é: Nossa, até que a morte nos separe. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Eu sempre vou te amar. Esses são votos, né? Compromissos físicos. Mas a coisa mais importante é o alinhamento. Então, a outra pessoa não é mais importante que você, entende? Ele é seu companheiro, é sua companheira, mas não é mais importante que o alinhamento com a fonte. Se você está em desalinhamento com a fonte, como que você vai viver esse bem-estar? Como você vai viver esse relacionamento tão incrível e maravilhoso que é uma extensão sua? Como que você vai viver essa vida financeira maravilhosa e plena, essa vida milionária, se você está afastado da sua fonte? Se você alimenta pensamentos de escassez, se alimenta o medo, se você alimenta a preocupação, se você se importa demais com o que é, com o que não é, não é? Com cada nome específico, o porquê disso, o porquê daquilo. Entende? Você entra em desalinhamento. E é muito comum ver as pessoas em desalinhamento. Mesmo que todas já tenham conhecimento, já tenham um nível de consciência que permite que elas entendam várias coisas, mas ainda tem o ponto principal que é o alinhamento. E o alinhamento não é uma técnica, ele é uma prática. E aí, o ponto principal é voltar para dentro. É entender que a transformação é interna, mas que ela já existe, ela só precisa ser integrada. Então, quando eu tenho pensamentos de escassez, como por exemplo, mas se eu ficar muito rica, eu vou ficar muito material. Vou ser muito materialista, muito capitalista. Eu acho que os seres de luz não gostam disso. Não, mas eu não preciso me preocupar com isso, com a minha vida financeira, porque o planeta está mudando, daqui a pouco é quinta dimensão, e aí tudo já mudou, eu não preciso me preocupar com isso. Mas eu nem sei como é que eu vou pagar as contas esse mês, mas eu sei que as coisas estão mudando e que tá tudo certo. Realmente, o pensamento, as coisas estão mudando, tá certo. Você não tá se preocupando. Mas o gatilho é como tá a vibração. A vibração está na preocupação. A vibração está na âncora do lado de fora. A preocupação está na terceirização. A preocupação está: o planeta vai mudar e aí eu não preciso fazer nada. Mas o planeta muda todos os dias, a todo momento. Quinta dimensão é o vórtex, sexta dimensão é o vórtex. A sua fonte só escolheu esse corpo e esse planeta nesse momento. E aí? O planeta sempre foi o planeta, sempre mudou, continua mudando, porque são esses desejos nossos que geram essa expansão. Então, o navio Titanic de 1912 era uma tecnologia, os navios de hoje é outra tecnologia. Aquele contraste, aquele desastre gerou um novo desejo de produzir navios mais tecnológicos, mais fortes, mais resistentes.
A IA veio nos ajudar com uma força incrível, e aqui nós temos, inclusive no canal, uma live falando sobre isso. E ela nasceu da onde? Ela nasceu dos desejos humanos de expansão. E para sustentar a IA, nós temos novos desejos de expansão nascendo, novos tipos de energia. É claro que o planeta está mudando. Veja esses objetos, veja essas informações. Então, é mais uma visão de mudar a consciência, trazer uma nova percepção, parar, centrar e falar: realmente, eu estou olhando para o lugar errado. Se eu mudar o meu ponto de vista, se eu começar a mudar os meus pensamentos e focar na minha emoção, no meu bem-estar, tirar esse pensamento de escassez, eu vou viver muito melhor. E não importa o que esteja acontecendo, mas eu sei que está acontecendo tudo muito bem. Eu não estou me importando, está tudo certo. Você muda a vibração. Entende? É um processo muito interno. É uma virada de chave. Quando você vira essa chave, tudo realmente acontece. Então, pensamentos de escassez afastam qualquer pessoa da fonte. Realmente, a primeira pessoa que chegou nesse planeta, né, começou a habitar aqui, olhou para tudo isso aqui e falou: caramba, eu vou ter que começar do zero, aí pronto. Aquele impacto gerou um afastamento. Para mim, essa foi a percepção mais linda que a minha fonte me trouxe. Eu disse: fez sentido. Entendi as narrativas. Tipo, elas também não fazem sentido nenhuma narrativa, mas fizeram sentido em outro momento no nível de consciência que eu tava. E tá tudo bem. Então, assim, a sua fonte é próspera, a sua fonte é abundante. A sua fonte não veio passar fome. A sua fonte não veio mendigar coisas. A sua fonte não veio falar assim: ai, tadinha, tá passando fome. Não. Ela olha para a pessoa e fala: ela sabe que ela não precisa passar fome. Ela só não vai calibrar com aquilo. Mas é o processo interno. É o processo interno. Então, tem pessoas que falam de espiritualidade o tempo todo. E o saldo bancário é tipo 0,0. Porque a vibração não está coerente com aquilo. Né? Às vezes eu já ouvi comentários, pessoas criticando terapeutas que, nossa, mas cobram um valor absurdo. Mas se a pessoa não valorizar o trabalho dela, quem que vai valorizar? Ela não está se importando se alguém está valorizando ou não. Ela se importa. É como eu falei dos votos do casamento. Se eu me comprometo com a minha fonte, nossa, a extensão desse casamento é incrível. Porque ele vai ser moldado com muito amor, com muito respeito, com muito carinho. Entende? Mas pautado no quê? No que a fonte quer viver. Mas tudo bem se a fonte falar assim: ah, eu vou casar aqui, mas acho que eu vou ter nas entrelinhas uma vida de solteira, de solteiro. O que a mente vai fazer é problema da mente. A informação chega, a mente vai escolher como viver essa informação. E se a pessoa escolher fazer isso, ela pode estar também se afastando da fonte dela. Mas também ela pode estar alinhada com a fonte igual, porque também nós não sabemos se a fonte dela quer viver isso. Entende que é mais um nível de consciência e percepção? E fazer uma escolha que é mais coerente para você? Os valores que nós conhecemos no planeta Terra são maravilhosos. Tudo depende da interpretação. Então, os votos do casamento. Se você traz votos coerentes com a sua fonte, o casamento deslancha. Se você é terapeuta, se você é advogado, se você é um empresário, você traz valores, o valor do seu trabalho, você está coerente com quem você é. Agora, se o seu trabalho vale R$ 800 uma sessão, e a pessoa diz assim: nossa, que caro. Aí você diz assim: eu deixo para você por R$ 100. Eu agradei a pessoa, mas a pessoa também não está disposta a viver uma transformação. A minha entrega eu sei que vale muito mais. A entrega do outro terapeuta, né, vale muito mais. Ele começa a se frustrar porque fez um valor que não era aquele. E aí? Como é que fica? Você está fugindo do alinhamento. Então é um nível de percepção. Pensamentos geram escassez. Perdão, pensamentos de escassez geram afastamento da fonte. Não faz o menor sentido você vir a esse planeta para sofrer. Não faz o menor sentido você alimentar um pensamento de escassez.
Não faz o menor sentido. Por isso que eu venho já nos últimos áudios falando muito dessa mentalidade próspera, porque isso é alinhamento com a fonte. É muito alinhamento com a fonte. Tá ok? Deixo aqui para vocês esse áudio super rico, maravilhoso. Convido vocês também a me seguir no Instagram. Lá eu sempre estou compartilhando mais inspirações. No Telegram tem sempre uma inspiração todos os dias e é sempre muito bom, muito gostoso. Mas vale lembrar sempre que cada um ouve o que está pronto para ouvir, no momento que está pronto para ouvir, e é assim mesmo, esse é um processo mesmo de aumentar a percepção mental, é o que eu digo hoje. Aumentar o nível de percepção mental, tá bom? Um beijo grande, pessoal.